Salve galera, bem-vindos à implementação das zonas de choque. Zonas de choque é um método que eu desenvolvi para fazer operações no mercado financeiro, né? Eu não tinha dinheiro para pagar curso para aprender inúmeras técnicas, né? Quando eu comecei, há mais ou menos 4, 5 anos atrás, e eu comecei a desenvolver uma técnica minha que eu pudesse me sentir seguro, né? Com a minha análise, com a minha técnica, aprendendo com o que eu tinha disponível de conteúdo gratuito, né? E aí eu criei as zonas de choque. As zonas de choque nada mais são do que zonas de tempo gráfico em time maior, em time frame maior, tipo mensal, semanal, diário, H4, 2 horas, 1 hora, daí em diante, certo? Então sempre o preço respeita períodos gráficos maiores, né? Que eu estou dando exemplo para vocês em H4. Em H4 a gente está vendo nesse exato momento o gráfico do ouro, né? XAUSD. E a gente está vendo aqui o gráfico por inteiro. Vamos dar uma esticada nele aqui para vocês verem. Ó. O que acontece? As zonas de choque é uma implementação dessa estratégia que eu vejo fundo, né? Aqui eu considero um fundo, ó. Tá vendo? Teve rejeição compradora. Aí ele teve um rompimento aqui. Aqui uma nova rejeição vendedora e o preço subiu. Rejeição vendedora, rejeição, 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 rejeição. São pontos, né, que o preço rejeita a continuidade da venda, né, ou da compra e se tornam zonas de choque, né, zonas que sempre que o preço volta a testar essas zonas, o preço tende a recuar. E é nesses pontos que você pode pegar um scalp ou uma operação legal, às vezes até mais longa, né? E desenvolvendo o olhar nesses pontos específicos, eu acabei criando um método que é a zona de choque. Porque eu sempre via as pessoas, quando eu ia ensinar, falando o seguinte: pega um suporte, uma resistência de um fundo e marca aqui o fundo, ó, um fundo aqui, aí você vem e marca outro fundo aqui, certo? Quando o suporte é rompido, ele vira uma resistência e vice-versa, né? Então, eu sempre vi as pessoas fazendo isso aqui, marcando topos e fundos em times frames altos, né? E beleza. E eles falavam o quê? Pô, quando chegar nessa zona aí, você compra ou vende, tipo aqui, ó. Nesse exato momento ele tá numa zona, né, de choque. Né? Zona de choque não, numa zona de suporte. Então a tendência do preço é subir, bater, voltar para dar continuidade de alta, correto? O que eu comecei a reparar nesse período que eu, né, comecei a ver esses conteúdos gratuitos e tudo mais? Sempre que o preço chegava numa zona dessa, ele fazia exatamente o que ele fez agora. Você consegue ver que ele deixou um pavio para cima? Exatamente onde a grande maioria que começou a vender aqui deixou um stopzinho um pouquinho acima do preço, aí o preço vai lá e bate o stop dos caras e derrete todo o mercado. E aí vem aquela galera falando assim, putz, fiz a análise certinha, o preço foi, pegou meu stop, depois derreteu tudo a favor. Então, se você consegue prever que isso é uma coisa que sempre acontece, sempre o preço chega numa zona de fundo ou de topo, ele passa um pouquinho do limite para depois ele fazer aquilo que você está programando. Então, vendo isso, eu comecei a colocar uma caixinha, né? Uma caixinha bem pequenininha, como uma zona que eu permitia que o preço percorresse, permitia ficar no negativo para que eu pudesse segurar uma posição maior. Então, por exemplo, aqui, o preço chegou, foi até lá em cima e agora está voltando. Então, o que seria essa zona de choque que eu tanto falo, que é a implementação da estratégia que eu coloquei? Seria exatamente isso. O preço ele pegou uma tendência de alta, certo? Aqui embaixo. Quando ele chegou nessa defesa, ó, ele passou um pouquinho. A defesa é aqui embaixo. Ó. Deixa eu fazer mais direitinho isso aqui para vocês verem. Ó, a defesa era aqui embaixo.
Opa, aqui eu não selecionei direito, calma aí. Agora vai. Ó, a defesa era nesse fundo aqui, ó. Era aqui embaixo. Vocês concordam comigo? Ó, fundo, 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 fundo. O que o preço fez? Ele foi e passou um pouquinho acima daquela zona. Ele veio até aqui em cima. Então ele renovou uma máxima aqui em cima, né? Então a galera que colocou uma entrada de venda nessa ponta aqui, porque estava no fundo, né, anterior, acabou tomando stop, porque a galera vem, joga o preço um pouquinho mais para cima do mercado para liquidar essa galera, pega o stop e o preço cai, correto? E depois, o que o preço veio fazer? Ele veio testar esse fundo aqui. E olha que legal, ele bate certinho com essa zona aqui. Então, tendo que o preço vem, fez um pullback para fazer uma nova alta, aqui é semelhante. Ó. O preço veio, subiu de alta, bateu um pouquinho para cima para fazer o pullback aqui nessa zona, para depois continuar um novo movimento de alta. O preço pode vir a consolidar mais para baixo? Pode. O preço pode vir e perder esse fundo e começar a buscar fundos descendentes? Pode também. Tudo é possível porque o mercado é dinâmico, né? A gente tem que ter questão com isso, né? Existem pontos de liquidação, existem pontos de atuação do mercado. Então, vendo isso, que eu sempre tomava stop, a galera sempre tomava stop, colocava stop curtinho ali para não perder muito, eu comecei a diminuir os meus lotes e comecei a colocar uma zona que me permitia ficar no negativo. Porque eu sabia que os players maiores sabem que a grande maioria pensa igual. Vamos vender ali e colocar um stop um pouquinho acima. E aí o que acontecia? Quando a galera botava o stop, os players manipulavam até a grande maioria dos stops, pegava o stop da galera e depois fazia o movimento exatamente que a galera tinha analisado. Então, a partir disso, eu comecei a definir essas zonas, que são zonas de choque, zonas de operação, que eu permito que o preço fique brigando ali, percorra, para que eu segure melhor a operação. Só que eu nunca que eu esqueço do stop loss. Tipo, vamos dizer que eu abri uma posição aqui. Se eu sei que aqui é um topo e aqui é mais uma zona de briga, beleza, o meu stop loss vai ficar aqui, para o meu take profit ficar aqui. Tá numa pretensão legal. E se eu diminuir, ele vai vir fazer uma zona de choque nessa zona aqui. Pô, tá show de bola. Eu diminuo o lote, deixo o preço brigar ali dentro da zona de choque. Se eu não tenho esse topo anterior aqui para brigar melhor o preço, eu não vou deixar meu stop tão grande. Eu vou colocar ele um pouquinho acima da zona de choque que eu tenho. Como eu sei que tem uma zona aqui de briga importante, eu deixo um pouquinho mais para cima, né? Então, para mim tá tranquilo que o preço venha para ele fazer o pullback aqui embaixo. Agora, essa é a explicação da zona de choque. São zonas que eu permito que o preço entre num choque ali para fazer a manipulação, para pegar o stop de algumas pessoas que não entendem sobre isso no mercado. E é uma zona que eu me permito operar e ficar negativo, né, com stop um pouco maior, porém buscando uma posição maior também, né, buscando uma entrada certeira, né, e buscando um take profit maior. Então isso é a zona de choque, isso é a confluência da zona de choque, o que o preço tende a fazer a manipulação para pegar o stop da maioria das pessoas e depois ele volta fazendo aquilo exatamente que você analisou, tá bom? Agora eu vou ensinar vocês, né, na aula 2, como vocês podem fazer a marcação correta da zona de choque, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa um feedback para mim aí nos comentários do vídeo. Obrigado, até mais.